E bem, vamos começar então. E hoje nós vamos então falar do desempenho dos seus aplicativos SAP através de testes de performance contínuos com o Tricentis Neoload. Já me apresentei, trabalho na Tricentis há 5 anos e ajudo aí a parte técnica, a parte de pré-venda nas Américas, América do Norte e América do Sul. Em todas as minhas apresentações, eu gosto sempre de entrar com dados fornecidos por alguma pesquisa, alguma empresa, e nesse caso nós temos aí uma pesquisa que foi feita junto com a própria SUG, tanto no Brasil quanto em outros países, junto com a Tricentis, né? A gente vê aí, por exemplo, que 85% dos participantes disseram que as atualizações ou releases levam mais que 85% do tempo do que esperado, né? Então, se a gente vê aí um atraso nos releases bastante comum. 51% desses participantes disseram que atualizar o seu sistema coloca os seus sistemas, os seus negócios, o seu sistema de negócio, né, os seus processos de negócio em risco. Imagina 50%, né, um em cada dois coloca o seu sistema em risco por diversos motivos aí. 41%, e aí eu digo, acho que é até um pouco estimado para baixo, mas 41% dos entrevistados disseram que o seu budget passou, né? Foi muito mais do que estava estimado, né? Testes tradicionais da SAP são muito lentos, são caros, né? E se os processos falham, né? A gente tem um problema aí do risco ser passado para os erros de produção, e as mais mínimas mudanças podem causar aí disrupções. Com esse dado aí em mente, então a gente começa a falar um pouquinho para aqueles que não nos conhecem, né? Um pouquinho sobre a Tricentis. Não somos os líderes em testes, qualidade, engenharia de qualidade no mundo, né? Nós somos reconhecidos pelos grandes, os 3 grandes maiores institutos, os vendors, como Gartner, Forrester, IDC, até o motivo pelo qual a SAP nos considera hoje como um grande aliado e parceiro no seu sistema Solex de Solution Extensions. Apenas como um dado de curiosidade, nós somos o partner Solex que mais cresceu na história da SAP, e continuamos crescendo. Esse ano devemos bater recorde. Nós temos mais de 3.000 clientes. Esse é um slide que muda dinamicamente em todo o mundo. No Brasil também temos vários clientes. Ainda América Latina e Brasil é algo que a gente ainda tem que perdão, crescer bastante, mas já temos bastante clientes aí também. Nós temos mais de 380.000 engenheiros certificados. De novo, é um número dinâmico, e a gente tem aí um número muito grande de pessoas que entram na nossa academia virtual para fazer os treinamentos, e esses treinamentos estão disponíveis em todas as nossas ferramentas. Hoje, a Tricentis ela tem mais de 15 soluções de qualidade, de testes, de performance, de compliance, e sempre agregando novas soluções à medida que nós vamos passando o ano. O ano passado, nós agregamos várias soluções ao nosso portfólio, criamos produtos novos e melhoramos na inovação dos nossos produtos. Com a parceria SAP, nós temos 4 desses 15 produtos, né, que são oferecidos através da parceria Solex da SAP. São eles: o SAP Change Impact Analysis, que no mundo Tricentis é também conhecido como Tricentis Live Compare. É bom eu dizer esses 2 nomes, porque eventualmente eu vou trocar um pelo outro, então você sabe. Se eu disser Change Impact Analysis, CIA, nós estamos falando do Tricentis Live Compare. O SAP Enterprise Continuous Testing, que é o SAP ECT, também conhecido como Tricentis Tosca, o famoso Tricentis Tosca. O Enterprise Data Integrity Testing, EDIT, que também é conhecido como Tricentis Data Integrity. E, por último, o SAP Enterprise Performance Testing, que é conhecido como Tricentis Neoload. Esses 4 em azul são os oferecidos nessa parceria da SAP.
e estão disponíveis aí, apesar que nós temos outros produtos. Um produto que não é oferecido, mas também é usado nas implantações, é o 300 Kill Test, que faz a gestão de testes, não só automatizados, mas também manuais. Fica a dica, né, de outros produtos. Nós já temos aí a gravação de outros produtos, e também o convite, né, para aqueles que vão estar na SAP Sapphire no final de maio, começo de junho. Nós vamos estar aí no Brasil, podemos aí encontrar e rever algum desses conceitos. Eu vou, como prometido, eu vou desligar o vídeo, para vocês não ficarem distraídos comigo mexendo a cabeça aqui, e vamos então focar na nossa apresentação. Nesses 4 produtos, então, no dia de hoje, nós vamos focar no Enterprise Performance Testing. Nós vamos falar de provas de performance, né? O primeiro tópico colocado aí no nosso webinar é basicamente uma pergunta, né, uma provocação. Por que nós devemos nos importar com testes de performance? E a resposta é bem simples, né? Quando a gente fala de performance de aplicações, né, nós temos um moto, né, que a lentidão é o novo downtime, né? Para aqueles que têm um pouco mais de cabelo branco, como é o meu caso, a gente se lembra, né, que quando a gente falava de performance nos anos 90, né, a gente falava de uptime, downtime, né? Então, anos 90, esse estilo, mas a gente falava 99,9% de uptime e tal. É claro que isso mudou muito. No dia de hoje, performance é algo estratégico, é uma missão crítica, né? E a razão principal que as pessoas e os usuários abandonam o uso das aplicações é, de fato, a performance, a pouca performance ou a lentidão nas aplicações. E a gente sabe isso por dados, né? Dados fornecidos aí pelos grandes institutos dizem que existe um tempo tão pequeno, né, de 3 a 4 segundos, se uma aplicação não carrega, as empresas já perdem usuários, começam a perder os seus lucros, né? Então, o fato da performance ser missão crítica faz isso ser muito mais importante, né? E o quanto que isso custa para as empresas, né? Se não endereçar esse problema da performance corretamente, pode ter um alto impacto e custo nos seus negócios. Por exemplo, em uma implementação da SAP, de uma migração de um ERP muito grande, cerca de 100 milhões foram gastos fazendo o rollback, exatamente porque não foram feitos testes corretos de performance. Então, eles tiveram que fazer o rollback. Imagina fazer o rollback de uma implementação S/4HANA para corrigir os erros de produção, e isso custa muito. Nesse caso, custou cerca de 100 milhões de dólares, que é um valor muito alto. Então, nós temos que levar isso em conta, né? E a performance ruim, ela não é simplesmente sobre carga, né? E aí, como que a performance nas nossas aplicações afetam o nosso negócio? Bom, em primeiro lugar, afeta o lucro, né? Então, tem um exemplo que eu posso passar para vocês, que é um estudo feito da Amazon. Apenas 100 microsegundos de latência custa 1% do seu lucro. Imagina isso. 100 microsegundos causa 1% de queda de vendas. Então, vocês veem hoje por que a Amazon é líder, né? Porque eles conseguem tratar isso de uma forma muito, muito competitiva, muito, muito eficaz. Aí, imagina o quanto isso impacta nos clientes de vocês, ou se vocês são os próprios clientes nesse caso. O impacto negativo com relação à competição, né? Empresas competem umas com as outras e querem fazer um melhor serviço. Um exemplo é quando o WhatsApp caiu aí no Brasil, né? As pessoas foram para competidores, como o Signal, como o Telegram, e perderam o negócio, né? E alguns deles não saem mais. Eu conheço pessoas que mudaram para essas soluções e não voltam mais para o WhatsApp. Então, você perde aí essa competitividade da sua marca, né? O outro é exatamente a questão do valor da marca, né? Um exemplo aqui é a Boeing. A Boeing perdeu o seu primeiro lugar de vendas de aviões no mundo exatamente por um problema de performance em sua experiência de voo, né?
Um outro ponto é a questão de retenção e aquisição de clientes, né? A Deloitte fez um estudo onde 0,1 segundos de melhoria na velocidade do seu site pode aumentar até 8% na aquisição e retenção de clientes. Então, é um dado aí bastante relevante. E, por último, então, nós temos a satisfação dos próprios empregados e clientes, né? Quando você tem novas versões do SAP que são colocadas em produção, pessoas dependem dessas aplicações para fazer o seu trabalho. E quantas vezes a gente já não viu, né? Onde para fazer o seu trabalho você gasta muito tempo, muito devagar, e aí você acaba perdendo aí a satisfação de trabalhar, acaba se tornando aí um problema na hora do seu trabalho, você perde produtividade, perde funcionários, e isso acaba causando um impacto muito grande. Então, como a gente vê, são grandes os motivos, são vários os motivos para a gente tratar na questão da performance. Bom, como é que a gente então supera limitações de skill e velocidade? Bom, para fazer essa análise, eu vou começar falando de como a gente então tradicionalmente fala de testes de performance, né? Então, nós estamos falando qual é o approach, né, da Tricentis para esses testes. Então, quando a gente olha no nosso ambiente, a gente vê um ambiente empresarial, um ambiente que tem que suportar muitos protocolos, tem que suportar várias aplicações, mas em testes tradicionais, tudo isso é feito de uma forma ou manual ou uma forma muito lenta, né? Um outro ponto que é muito comum nos testes de performance, eu fiz testes de performance e gestionei equipes de performance por muitos anos, a gente sempre faz no final do ciclo, né? É uma questão de ambiente, o ambiente tem que ser igual ao produtivo, mas o grande problema é a aplicação tem que estar pronta. E aí você tem que esperar até o final do ciclo, que acaba fazendo, você testa muito pouco, e você tem muito pouco tempo para corrigir e acaba dando risco desses problemas irem para a produção. E o fato disso acontecer só no final, ele previne que a gente tenha release contínuo, né? Então, a gente vai fazer um release contínuo. Então, se alguém fala para você, eu faço DevOps, faço release contínuo, mas não faz teste de performance contínuo, aí a gente pode fazer um desafio aí para essa equipe, né? Oferecendo, então, funcionalidades, capabilities distintas, né? A gente consegue mudar essa forma tradicional. São elas os approaches de no-code, né? Isso é um moto bem comum nas soluções da Tricentis. As soluções da Tricentis, elas, de uma forma geral, elas são low-code, no-code, que elas exatamente permitem que a criação e manutenção desses testes, desses scripts, como é que a gente queira chamar, elas sejam feitas de forma mais fácil, uma adoção mais fácil. Integração nos pipelines CI/CD, né, nas esteiras de produção de software, né? E algo que nós temos que é único, que é a conversão de testes funcionais a testes de performance, que nós vamos falar um pouco mais para frente. E o que isso gera, né? Em termos de outcome, em termos de resultados, né? Isso gera, então, 80% mais rápidos os releases e as manutenções. Eu vou mostrar dados para vocês mais na frente, exatamente provando isso. A gente aumenta a qualidade por diminuir os problemas de produção em mais de 90%, né? E algo que eu já mencionei é a questão do tempo de aprendizagem, que a gente chama de adoção. Então, se você tem um produto que você aprende mais rápido, que você não precisa de skill, você consegue adotar mais rápido, você consegue treinar a equipe mais rápido e você consegue fazer mais testes. O Tricentis NeoLoad, ou SAP Enterprise Performance Testing, então, é para empresas que querem escalar e padronizar os seus testes de performance, tanto para os experts, também para pessoas que não são tão expert, porque então, com as nossas facilidades de adoção, exatamente pelo no-code, você consegue ter pessoas sem necessariamente o mesmo skill para fazer os testes. Eu faço um parênteses aqui sempre. Testes de performance precisam de pessoas com skills em performance, não necessariamente perfil em codificação. Esse é um grande diferencial que nós vamos ver aí mais para frente. E aí, se a gente começa a fazer esses testes
mais antecipado no nosso ciclo, nosso famoso shift left, a gente consegue, então, facilitar esses testes e já começar a uma rapidez maior nos testes que a gente precisa fazer. E uma integração nativa do Neoload com ferramentas DevOps, com outras ferramentas, facilita muito essa adoção e que esses testes possam ser feitos de forma contínua dentro da sua esteira. Se existem duas palavras que eu gostaria que vocês guardassem dessa apresentação, são velocidade e produtividade. Então, imagine que você consiga fazer o mesmo teste, a mesma funcionalidade técnica, mas muito mais rápido, e você ter uma produtividade maior. Então, imagina, aqui uma comparação bem simples, né? Do lado esquerdo você vê um Neoload, você não vê nenhuma linha de código. É possível fazer, no caso do Neoload, algumas codificações e não, mas de uma forma geral você pode fazer tudo de forma no-code, como nós vamos mostrar na nossa demonstração um pouco mais adiante, né? No lado direito, você vê claramente aí, na ferramenta que hoje é líder de volume de mercado, né? Talvez não por muito tempo, você vê realmente produtividade é o nosso carro-chefe, velocidade e produtividade. Então você consegue fazer mais com muito menos tempo e principalmente com menos skill. Bom, com o Neoload, as empresas, então, elas conseguem monitorar constantemente a sua performance, né? E elas podem estar adiante do ciclo de testes que vão acontecer em ambientes mais ágeis, ambientes mais dinâmicos, o que não é o caso de outras soluções. Então, um exemplo disso é os testes de API. O Neoload, ele permite, né, o Neoload, o SAP EPT, ele permite os testes de API, e aí, como exemplo, a gente pode escolher um componente, a gente pode escolher apenas um virtual user, um usuário virtual, que é como a gente mede a quantidade de execuções dentro do Neoload. A gente escolhe um componente ou alguns componentes para fazer isso mais cedo dentro do nosso ciclo. Então, ainda eu não tenho a GUI pronta, eu não tenho o sistema pronto, mas eu tenho alguns serviços que já estão prontos, então eu posso começar a testar mais cedo os nossos serviços, nossos microserviços, nossos APIs. À medida que esses componentes vão ficando prontos, a gente consegue testar de forma integrada, né? Então, vamos dizer que a gente, então, use 100 usuários virtuais, então a gente começa a escalar, né? A gente consegue garantir que tem a sua performance correta, que os serviços integrados têm a sua performance correta, e depois que as aplicações estão imbuídas nessa solução, a gente começa, então, a testar com centenas de milhares de usuários concorrentes em um ambiente de pré-produção, garantindo, então, que esses testes estejam prontos e que a gente consiga, então, incluir todos esses testes dentro de uma esteira, de um pipeline CI/CD, de integração contínua, para o que a gente chama de performance contínua, o teste de carga, desde a API aos microserviços, às aplicações e aos testes monolíticos. Um outro ponto muito importante é a integração com as ferramentas, né? Então, o Neoload ele integra nativamente com ferramentas de diversas áreas. Na área funcional, o Tricentis Tosca, que é também parte da família do Neoload, mas também com Selenium, com outras soluções de testes funcionais. Na parte de integração contínua, a gente integra com ferramentas tradicionais dos pipelines CI/CD, como, por exemplo, o Jenkins, como, por exemplo, o Azure DevOps, que é exatamente para colocar esses testes dentro da sua esteira, poder fazer os testes de performance durante os seus ciclos de construção. Ferramentas de monitoramento de performance, como o Dynatrace, como o AppDynamics, que são ferramentas de APM, né? Application Performance Management, onde você pode fazer uma integração muito simples e utilizar os dados feitos dos testes do Neoload para fazer essa análise. A integração de Kubernetes e Cloud, né? Onde a gente pode integrar uma série de sistemas e de tecnologias, testes do SAP, muito importante, que é nativo dentro do Neoload, e nós temos uma API aberta, né, e um SDK, onde a gente pode fazer esses testes aí dentro do seu Splunk, do Tableau, ou do Slack, ou de qualquer outras
ferramentas também de controle de versão, como Git e outras soluções. Bom, vamos falar então um pouquinho da arquitetura do Tricentis Neoload e do SAP EPT. São 3 os componentes, de uma forma mais genérica. O primeiro componente é a plataforma web, que é o que a gente chama de Neoload Web, que é uma ferramenta que está disponível na nuvem, né? Ele pode ser self-managed também, pode estar dentro do premise, se você tiver uma restrição de segurança, mas se não, você pode usar a nossa infraestrutura SaaS, nossa infraestrutura na nuvem. E esse Neoload Web é onde ele permite essa colaboração. Então, você vê os resultados, você vê os dashboards, você até consegue iniciar alguns testes, mas ele é, de uma certa forma, uma ferramenta de colaboração, de compartilhamento de resultados, mais gerencial, mais executiva, digamos assim, da arquitetura. A segunda parte é, de fato, a ferramenta onde você cria os seus testes. Você cria os seus testes, você executa e também faz uma análise da mesma forma. Os mesmos resultados estão disponíveis no Neoload Web e no controller. No controller também a gente chama de Neoload GUI algumas vezes. Então, apenas para fazer essa distinção. Então, o Neoload GUI e o controller é onde vão ser feitos os testes. Então, o engenheiro de performance, ele vai usar o Neoload GUI. O gestor de performance vai usar o Neoload Web. E o terceiro componente é o gerador da carga, né? O Load Generator, onde ele pode ser on-premise ou pode ser na nuvem. Nós também temos geradores na nuvem disponíveis para fazer aí testes dependendo da sua necessidade. E no caso do Neoload, nós temos o licenciamento baseado em Virtual Users, né, VUs, com a possibilidade de ampliar isso através de Virtual User Hours, num sistema de consumo imediato. E, por exemplo, você faz um acordo de Virtual Users anual, você tem um subscription, que são todas as nossas licenças, você consegue comprar horas adicionais para casos específicos. Por exemplo, Black Friday. Eu quero fazer um teste Black Friday, então eu tenho que aumentar o número de Virtual Users naquele momento, então eu agrego ali e eu posso fazer esse teste em qualquer aplicações, né? Sejam elas na SAP, nas APIs, GUI, Web, e também não SAP, como por exemplo Citrix, Oracle e Flex. Bom, vocês devem estar cansados de ver a apresentação, vamos então dar uma olhada na solução. Aqui nós temos então o Neoload, no Neoload Web, onde nós vamos então ver um pouquinho de como a gente então usa o Neoload Web. Vocês veem que é um acesso super tranquilo, que está na nuvem, onde a gente pode ali olhar resultados, a gente pode escolher resultados, a gente pode ver reportes específicos, a gente pode fazer uma análise desses resultados, a gente pode trocar muito facilmente qual reporte que a gente quer ver. Eu tenho alguns reportes que eu rodei aí mais no passado. E essa análise dos resultados pode ser feita de uma forma geral, dos valores, inclusive os SLAs. Você pode definir Service Level Agreements e medir esses SLAs dentro dos seus testes. Dentro de um histórico das suas execuções, você pode ver os seus trends. Mas, como eu disse, se você quiser também fazer uma execução, você pode ali configurar a sua execução, colocar seu YAML file, colocar o arquivo gerado dentro do Neoload para também iniciar esses testes e até configurar a população de uma forma mais simples, claro, do que o controller, mas você pode fazer essas configurações. Uma outra questão que é importante é a questão de compartilhamento. Você pode compartilhar e exportar esses dashboards com pessoas que não tenham acesso ao Neoload, como ele é na nuvem, né? Você cria o link e você compartilha isso publicamente, onde qualquer pessoa pode então entrar e utilizar ali as informações de uma forma online. Na segunda parte, a gente vê então o Neoload GUI, ou também chamado do Neoload Controller, que é onde então a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes na parte aí de criação dos nossos testes. Aí você vê aqui, dentro do Neoload, a gente tem uma interface bem simples, onde você vai utilizar os seus user paths, criar os seus runtimes, analisar os seus resultados, fazer as suas correlações, as suas parametrizações, e fazer isso de uma forma muito simples,
sem necessidade de criar código. Novamente, o grande moto da Tricentis, e é também o grande moto do Neoload, é aumentar a produtividade, exatamente por permitir que você consiga fazer esses testes sem código, né? Existem várias formas de fazer isso. Uma vez feito isso, você pode configurar a sua população, né, o seu population, que a gente chama, que é a política de variação, diversas formas de fazer isso, o número de usuários, configurar os load generators, os geradores de carga, né? Nesse caso, no nosso caso aqui, nós estamos local, a gente pode configurá-los na nuvem, a gente pode incluir, e a gente pode criar, então, esses testes de carga de basicamente 3 formas, né? A primeira delas que a gente vai ver é a questão de gravação, onde a gente tem várias formas de fazer. Por ali, no íconezinho, a gente pode gravar um user path, a gente basicamente vai na aplicação. No caso do web, a gente pode definir qual browser que eu quero usar, eu posso fazer isso no SAP GUI, eu posso fazer isso no Citrix, e eu posso fazer também no Real Browser, que é a nova funcionalidade do Neoload, que permite fazer isso em real time no Real Browser. Uma outra forma de fazer isso também é ali no menu, onde eu posso incluir esse mesmo tipo de gravação e aplicar os meus SLAs, colocar minhas validações globais e mudar as minhas configurações ali também. Então, ao criar esses user path, eu tenho ali a mesma função de criar um user path ou fazer a gravação, e o último nós vamos ver mais para frente, que é importar através de um OpenAPI. Mas agora vamos fazer então a criação de um user path. Então, eu criei aqui um user path chamado demo, que eu uso para minhas demonstrações, e é muito simples. Eu tenho ali uma inicialização, uma finalização, e durante as ações, eu simplesmente seleciono ações dentro de uma lista pré-definida, como, por exemplo, eu posso escolher ali um switch, um loop, ou, inclusive, transações da própria SAP. Então, a gente olha aqui dentro do SAP GUI, a gente tem uma série de funções já pré-determinadas, pré-criadas, que ficam muito mais fácil da gente utilizar. Então, a gente pega essa função de read, por exemplo, eu já tenho ali uma função de connect, tudo que eu tenho que fazer é parametrizar e fazer a correlação disso ali de uma forma muito simples, dentro do Neoload GUI ou do nosso aplicaçãozinha aqui para configurar. Eu configuro onde que eu quero mudar esses parâmetros, incluo novos parâmetros e posso fazer validações mais avançadas ali também. Como vocês estão vendo, é uma forma muito simples, né? Não tem código, não precisa conhecer codificação, desenvolvimento. Então, qualquer pessoa pode aprender a fazer isso. Claro, de novo, ressaltando que é importante ter o conhecimento de engenharia de performance, né? Testes não funcionais, mas de uma certa forma você pode criar uma equipe mais heterogênea, onde você tem ali os experts de performance, pessoas que podem criar os seus test cases, os seus scripts ali de uma forma muito mais simples. Bom, voltando um pouquinho aqui no nosso slide, uma das provocações que a gente faz na nossa chamada aí do webinar é os desafios de teste de performance em aplicativos modernos, né? Então, quando a gente olha nos aplicativos modernos, a gente tem 4 grandes grupos de desafios, né? O primeiro é esse de escalar, né? Então, como é que a gente muda de fazer de 1 a 2 testes por ano para centenas de testes por semana ou por mês, né? Então, essa é a grande mudança de paradigma. E aí eu vou mostrar alguns exemplos no próximo slide, exatamente de como isso acontece, como é que eu escalo, como é que eu aumento a quantidade de testes de performance que eu faço. Como que eu faço mais rápido, né? Como que eu aumento a velocidade? Como eu consigo criar os testes sem código, eu consigo criá-los de uma forma mais rápida. E se eu crio eles de uma forma mais rápida, eu também os mantenho de uma forma muito mais rápida. Então, eu corto o custo de criação e também o custo e também complexidade de manutenção. Então, aquele famoso armadilha da manutenção, né, que a gente cria frameworks complexos, a gente sai dessa mesma armadilha, aumentando a velocidade. Na nuvem, a gente consegue também criar um stack, seja ele SaaS, seja ele no nativo de Cloud Stack, a gente pode integrar
né, e escalar nos sistemas para otimizar essa dinâmica de recursos e de economizar custos, né, na hora de execução até desses testes. E o retorno do investimento. Como a gente consegue criar mais rápido, a gente tem um retorno de investimento e um ramp-up desses recursos muito mais fáceis, com inclusive migração de assets, tanto de outros tipos de assets de performance, como também assets funcionais de automação, que nós vamos ver ali mais para frente. Quanto mais cedo e quanto mais a gente faz, mais a gente economiza e mais a gente aumenta a nossa qualidade. E aí aqueles 5 fatores que a gente viu melhoram, né? O valor da marca, né? Os custos do negócio, o lucro e a retenção de empregados e de clientes especialmente. Nesse exemplo, a gente vê aqui algo que foi feito juntamente com a SAP. A gente comparou, né? Na parte superior a gente tem 2 timelines, né? Na parte inferior também. Na parte superior a gente vê a parte de criação. Então, na criação de um novo test case. Então, quanto tempo tradicionalmente eu levaria e quanto tempo eu levo utilizando o SAP EPT ou o Tricentis New Load. E aí você vê, né, na parte de desenho, na parte de criação, 60% de economia. Agora, na hora da execução, isso se torna ainda muito maior, que você pode incluir isso dentro dos seus sprints, e você consegue chegar até 90% quando comparado a outras ferramentas aí baseado em script, como o JMeter, como o LoadRunner, né? E esses dados estão todos disponíveis dentro de uma análise que foi solicitada pela SAP para a Forrester, e eu vou passar isso mais para frente. E aí, basicamente, você vê ali 99,4% de redução de custo de manutenção, né? E aumentar a frequência dos testes de 12 vezes a 25 vezes, né? Então, aquele negócio, eu faço 2, 3 testes ao ano, eu vou passar a fazer centenas de testes durante o ano, durante os meses, né? Bom, mudando de marcha um pouquinho para a gente falar aquele terceira forma de criação dos testes no NeoLoad, que a gente mencionou ali no início, que é como que a gente então pode, de uma outra forma, de uma forma mais inteligente, uma forma utilizando tecnologia, como é que a gente pode então fazer os testes contínuos e o que são esses testes contínuos, né? Para isso, eu vou utilizar aqui de um slide, onde a gente fala um pouquinho de como era e como é, né? Como era o seguinte, vocês se lembram muito bem, os testes, de uma forma geral, né, especialmente olhando o waterfall, sempre feitos no final, sejam funcionais ou não funcionais. No advento da 4ª geração de ferramentas de testes funcionais, e aí a gente inclui ferramentas líderes de mercado como o Tricentis Tosca, que de fato consegue fazer esses testes intra-sprint, né? Então você consegue fazer os testes de regressão, mas também testes funcionais, porque ele tem a mesma característica, essa característica de criação de testes sem código, no code, através do famoso Model-Based Test Automation que o Tricentis Tosca tem. Então, na criação e execução desses testes de sanity durante os testes, isso já era possível utilizando a ferramenta como a Tricentis Tosca, e aí você consegue acelerar os testes dentro dos seus próprios sprints. O problema da performance é o seguinte, isso historicamente é fato, né? Eles eram feitos apenas lá no finalzinho, né? Depois que todos os testes funcionais foram feitos. Por quê? Porque precisava tempo para fazer, precisava definir os ambientes, precisava configurar os geradores de carga, e isso tudo levava muito tempo. Mas o principal motivo realmente era o tempo de criação. Agora, se eu conseguir converter uma definição de um teste funcional para um teste não funcional, eu consigo remover esse gap. Então, esse tempo que eu deveria que esperar, eu já não preciso mais. Então, para utilizar esses testes funcionais como base dos meus testes não funcionais, eu consigo fazer alguns desses testes não funcionais dentro dos meus sprints também. Eu gosto sempre de colocar um disclaimer, né? Essa funcionalidade é incrível, mas ela não é 100% dos seus testes. Você vai aumentar a sua criação de scripts com esse approach, ele vai te ajudar, mas você não deve se basear simplesmente nele para fazer os seus testes. Obviamente, você precisa de um engenheiro criando outros tipos de testes diretamente no protocolo, diretamente no GUI, no API, para fazer esses testes. Mas é uma facilidade
muito grande. Vamos ver, então, como isso acontece? Bom, isso, então, a gente vai passar aqui do Neoload GUI e vamos dar uma olhadinha no 300 Tosca. Para aqueles que ainda não viram o 300 Tosca, esse é o 300 Tosca, e aqui eu tenho uns test cases feitos de SAP Fiori, e eu simplesmente vou rodar através de uma integração com o Neoload. Você viu ali uma opção, eu posso fazer através do SAP GUI, eu posso fazer através do web, e nesse caso nós vamos rodar um test case. Basicamente o que está acontecendo aqui é, o 300 Tosca está executando um teste funcional. E nós vamos utilizar a definição desse teste funcional para o teste de carga. Eu brinco sempre nas minhas apresentações que a gente vê essa lentidão no sistema, né? Então, quando começa a demorar para carregar, a gente brinca sempre, né? Fala, olha, até na SAP a gente tem essa lentidão. E é essa lentidão que a gente quer buscar exatamente encontrar e endereçar antes que isso vá para a produção. Parece até que foi feito de propósito, mas não é. Então, nesse teste funcional, a gente está fazendo uma busca aí de uma venda, né? Muito simples, escolheu a venda, voltou, fez o sign out, apenas para mostrar um exemplo. Bom, o teste executou, bem sucedido. Agora, olha o que aconteceu ali dentro do Neoload. O Neoload, ele capturou todas essas ações. Então, ali ele tem a inicialização, a finalização, mas ele também tem, ele capturou o login, ele capturou cada um dos cliques, ele capturou o que eu fiz, qual foi o delay entre eles, e aí eu posso utilizar essa definição e posso fazer a minha configuração da forma como que eu quiser, né? E aí entrar ali a minha correlação, a minha parametrização em cada um desses passos, de novo, facilitando muito. Então, apenas para recapitular, 3 formas de criar os testes. Eu posso criar através da OpenAPI, que é a conversão dos testes, da definição de testes funcionais do 300 Tosca ou SAP ECT para o 300 Neoload ou SAP EPT. A gente pode gravar ou a gente pode criar utilizando o sistema simples de ações já pré-definidas dentro do Neoload. Bom, com isso, então, eu fecho mostrando o que a gente gosta de dizer, que são os nossos maiores patrocinadores, nossos maiores defensores, que são os nossos clientes. Não acreditem em mim, não acreditem na 300, acreditem nos nossos clientes. Nossos clientes são os nossos melhores vendedores, porque eles, de fato, veem o ganho e os ganhos que acontecem em cada um dos seus projetos, em cada um das suas vidas, e como isso facilita muito a vida das pessoas, facilita muito o que eles fazem e os resultados que eles obtêm através disso. Então, me permita me contar algumas histórias, algumas dessas histórias, de como, então, o 300 Neoload afetou positivamente essas empresas no dia de hoje. Uma delas, inclusive, eu gosto sempre de mencionar, e ela não tem um slide específico, é a própria HP, porque a HP ela tinha soluções, né? Não só de performance, mas também de funcional e teste manual, e hoje a HP usa 300, então eu acho que é uma ironia bem interessante, né? Você tem aí um vídeo no próprio site da SAP, eu posso passar para vocês depois, do responsável diretor global da HP, fazendo a implementação do 300, no caso do 300 Tosca, não foi o Neoload, para a sua implementação SAP. Um outro caso que a gente gosta sempre de mostrar também é a Dell. A Dell é uma empresa mundial, né, onde 600 aplicações foram utilizadas exatamente com o Neoload para testar, entre elas o SAP Hybris, o SAP GUI, na sua versão anterior. E o que a gente chegou, então, como resultado? A gente dobrou a quantidade de testes, né? Os sistemas SAP eram utilizados para mais de 2.500 representantes de venda, né, nessas aplicações que faziam seus negócios, e aí você tem o tipo de benefício, né, que a 300 pode trazer. Então, por que a 300? Porque ela consegue fazer esse teste contínuo de performance, a adoção é muito fácil, né? A criação é sem código, né? O no code, o codeless, e a integração com o meu sistema. Então, a gente vê ali o Hambnir dando aí o seu testemunho de como foi feita, então, essa integração. Um outro exemplo que eu gosto de mostrar é da Home Depot. Para quem não conhece, né, a Home Depot é uma empresa muito equivalente à Leroy Merlin aí do Brasil, é uma empresa
muito grande, que vende produtos aí para construção, enfim, quem tem casa, principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito fã dessa loja para comprar aí equipamentos de construção e de manutenção de casas. Mais de 300 aplicações e mais de 150 geradoras de carga. É uma equipe com mais de 50 engenheiros de performance, meio a meio, waterfall, agile, 50%, 50%, com mais de 150 desenvolvedores. Então, massivo aí o projeto, né? Onde exatamente levou com que esses 300 aplicações pudessem passar a uma velocidade maior dos seus testes, que puderam ser integrados dentro desse fluxo de testes ágeis e contínuos, e aí aumentando a escalabilidade, né? Aumentando a escala e o acesso também dessa aplicação através da web, que hoje em dia é chave. Uma outra que eu acho que é bastante curioso, né? É o teste da HBO na última temporada do Game of Thrones, onde a gente fez com o Neoload junto com a SAP e a HBO testes de mais de 525 mil streams em paralelo, mais de 900 gigabytes por segundo, né? Para quem assistiu a série, para quem não assistiu, a gente sabe que foi um grande volume de pessoas assistindo. Com isso, então, eu deixo aí um tempinho para a gente poder, talvez, bater um papo. Inovar mais rápido e a velocidade muda tudo. Eu agradeço a participação de vocês, abro aí para algumas perguntas e deixo disponível aquele report da Forrester, que foi feito pela SAP, a pedido da SAP, e a Forrester fez de forma independente, que basicamente viu qual é o impacto econômico das soluções da Tricentis em implementações SAP, e aí você vê números incríveis, né? 6 meses de retorno de investimento, 334% de retorno de investimento, 300% de melhora no release das aplicações, 84% redução de escopo, né, com outras soluções como a Change Impact Analysis, o Live Compare, e aí no caso das soluções de performance, 99,4% de redução de testes de manutenção. Você tem ali o QR Code, depois você deve receber essa apresentação, mas se você quiser, só tirar uma foto ali do QR Code e acessar diretamente esse report da Forrester. E com isso, então, eu abro perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar ali no Q&A, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos lá. Algumas perguntas? Primeira pergunta, a ferramenta é SaaS. A resposta é a ferramenta, ela é híbrida, né? Ela tem uma parte SaaS, né, que é o Neoload Web, ela tem uma parte on-prem, que é o Neoload Controller, que é exatamente para criar esses testes. Ele vai basicamente ficar junto da sua aplicação. Então, ele é um modelo híbrido. E no caso do gerador de carga, ele pode ser tanto na nuvem SaaS, quanto pode ser on-premise também. Então, ele é um modelo híbrido, é disponível na nuvem, e você pode utilizar das duas formas. Boa pergunta, Gleison. Muito obrigado aí. Alguma outra pergunta? Enquanto as pessoas vão perguntando, eu vou passar alguns itens que são normalmente perguntados aí em sessões assim. A primeira é o tipo de licenciamento, né? Todos os produtos da Tricentis são licenciamento de subscription, né? Então, são pagamentos anuais. No caso do Neoload, ele é baseado em virtual users. Então, você tem um mínimo de 300 virtual users, né, com acessos concorrentes, e à medida que você aumenta esses virtual users e aumenta a quantidade de acessos concorrentes, você vai aumentando o valor anual. E isso está dentro desse pacote de subscription, que inclui atualizações de software, todas as funcionalidades, você não paga por funcionalidade adicional, e também o nosso suporte, que é premiado no mundo inteiro aí. Ô, Gato, você está aí, qual que é a correlação dos ganhos de performance vinculados a Green Code? Eu não sei se eu tenho essa informação, Gato. Talvez isso eu poderia ver um pouquinho mais de detalhes com a equipe do Neoload, e eu te retorno com isso, tá? Então eu vou ficar devendo aí
a respostas. Eu imagino que sim, mas eu não tenho essa informação com maiores detalhes para passar para você. Então, Eliana, vamos guardar essa pergunta aí. Até vou copiar aqui para a gente ver com a equipe do NeoLoad. Ok? Obrigado a pergunta aí. Vinícius aí, temos uma solução para testar o SAP GUI via SaaS. Então, o SAP GUI é local, né? Então, ele é on-premise. Você conseguiria utilizar o modelo, criados os testes, né? Dentro do controller, você poderia usar o NeoLoad Web para fazer esses testes via SaaS. Então, a execução você conseguiria fazer, mas a criação do SAP GUI você precisa fazer para poder ter acesso, né? E os geradores de carga vão precisar ter acesso a essa ferramenta on-premise. Então, de novo, é uma solução um pouco mais híbrida, né? Onde ele não é 100% SaaS, né? Ele ainda tem aquele o seu caráter local, especialmente se a aplicação é local. Acho que a gente, pensando um pouco mais no futuro, né? A gente vê soluções que são simplesmente SaaS, talvez fique mais fácil de fazer esses testes utilizando o NeoLoad Web. Algo que pode facilitar nisso, Vinícius, é o nosso Real Browser. O Real Browser talvez possa ajudar nessa a fazer esses testes todos via SaaS. A gente pode conversar um pouco mais em detalhes desse ponto. Mas de novo, ótima pergunta aí feita. Boas perguntas, pessoal. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Faltando 10 minutinhos aí. Não faz todo mundo de uma vez, senão não dá tempo, hein? Bom, tranquilo então. Eu fico aqui mais alguns minutinhos, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Caso contrário, mais uma vez o report da Forte está ali disponível. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Estou aí à disposição, caso alguma pergunta. Por favor, entrar em contato aí com a Rose. Aliás, muito obrigado, Rose, por abrir esse espaço. Obrigado, Eliana, aí, por ter coordenado todo o webinar. E obrigado a todos vocês aí pela participação. Espero que a gente possa se ver na Sapphire no Brasil. E para quem vem atender aqui os nossos eventos aqui também da Tricentis, vocês estão muito bem convidados aos nossos eventos. Temos um evento virtual acontecendo agora em abril. Então, dia 20 de abril, nós temos um summit virtual. É apenas entrar no tricentis.com, vocês conseguem ver ali. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia. Obrigado pela participação.